Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje eu preciso de um grande favor de vocês, um grande favor mesmo. Quando o Senhor ministrou esse tema para eu falar e comecei a pensar sobre ele, confesso para vocês que até agora eu tô com dor de cabeça porque é um tema que confronta diretamente um dos propósitos do diabo para a nossa geração. Então é lógico que o diabo vai se levantar, vai querer guerrear contra. Então eu preciso de dois favores. Primeiro, queridos, cubra a nossa família de oração. Cubra a minha casa, cubra meus bens, cubra a Nixa, a Angel. Ore por nós, ore mesmo, porque nós não estamos aqui construindo algo para o nosso nome. Né? Eu já falei isso em devocionais anteriores. O Rodrigo vai passar. Essa geração vai passar, queridos, mas a palavra do Senhor não passará. Então eu quero ser um meio, para que a palavra do Senhor em verdade, em simplicidade, se manifeste na nossa geração e nas gerações futuras. Então meu primeiro pedido, ore por nós. Clame ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa casa, em nome de Jesus. Segundo favor, que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo, já vou adiantar para você, vai ficar um pouco comprido. Vai ficar assim... O cachorro do vizinho latindo. Não sei se vocês conseguem ouvir. Vai ficar um pouquinho comprido. Vai saber se não é outra retaliação, né? Para atrapalhar, mas enfim. Esse vídeo vai ficar comprido. Porque nós vamos aqui tocar em assuntos muito leves, muito espirituais, muitas coisas, uma estratégia do diabo para essa geração. Então, querido, eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Eu preciso que esse vídeo chegue dentro da casa de irmãos e irmãs que muitas vezes são tão sinceros para com Deus, mas têm perdido a sua casa, tem perdido os seus filhos. Então que em nome de Jesus você seja um canal para compartilhar aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Uma das passagens, vou ler pelo menos duas eu vou ler. A primeira passagem que eu gostaria de ler está lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, que diz assim. Perdão, só o versículo 1. Certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem, ou outras versões diz que homens, né? A quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Querido, só relembrando aqui o cenário. Não quero entrar muito em historicidade, senão a gente vai ficar aqui muito comprido esse vídeo. Mas provavelmente a mulher o marido dessa mulher era um daqueles que esconderam os profetas e alimentaram, né, de 50 a 100 profetas ali de grupos. Lá na história de Elias, quando Elias se esconde, Deus fala assim: viu, você não está sozinho não, queridão, você não é a última bolacha do pacote, tem 7.000 aí escondidos, e provavelmente esse homem era um desses que alimentavam esses profetas que estavam escondidos. Por causa disso, uma grande dívida foi feita. E pela tradição, o que acontecia? Os credores, né, aqueles que emprestaram o dinheiro ou qualquer coisa do tipo, eles podiam pegar a família do devedor como recompensa ou como uma forma de reatar o valor, né, de ter o valor de volta. Então agora chega no cenário aqui, essa mulher chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, é o seguinte, os credores estão na minha porta aqui e vão levar meus filhos embora. Sabe, queridos, a primeira coisa que eu queria falar é que, por favor, não brinque
com o credor que está à nossa porta. Não brinque com o inimigo que veio tomar os nossos filhos. Não brinque achando que é brincadeira o que o diabo está tramando. Gente, acho que tem gente batendo na porta. Que coisa doida, meu. Nunca ninguém bate aqui no condomínio. Enfim, vai ficar lá. Não brinque com os credores. Não, querido, não brinque. O diabo está querendo pegar os nossos filhos. O diabo quer tirar a continuidade da igreja, continuidade do evangelho, continuidade da palavra. Se eu, Rodrigo, não transferir esse legado para minha neném, para meus filhos, esse legado na minha família vai morrer. Então, a primeira coisa, queridos, não brinque com o credor. Não brinque com esse inimigo que quer levar os filhos. Essa mulher recorreu ao profeta de uma forma urgente e emergente. Querido, por favor, pare de brincar com a família. Por favor, não pense que, não, mas é só uma pauta escolar, é só uma situação ali que aconteceu na igreja, não é só uma conversinha, não é só um burburinho. Não, queridos, não. O diabo está realmente planejando contra os nossos filhos. Na verdade, ele já tem executado muitas coisas no mundo. Mas essas coisas ele está tentando fazer agora, invadir as igrejas. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, nós não podemos dormir neste momento. Nós não podemos simplesmente pegar e falar assim, não, está acontecendo, é longe, nunca vai chegar na minha porta. Não, querido, por favor, está na hora de nós fecharmos a porta da nossa casa, de nós chamarmos os nossos filhos e derramar azeite sobre eles, guardá-los na palavra, guardá-los na unção de Deus. Sim, essa mulher foi recorrer ao profeta porque sabia que nele estava a resposta de Deus para a solução daqueles meninos que essa geração não podia se perder. Olha só, queridos, vamos lá para Jeremias 9, 21. Diz assim: a morte, ela subiu pelas nossas janelas, entrou pelos nossos palácios, com a intenção de acabar com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Olha só o que está acontecendo aqui. O que o profeta Jeremias está falando? Que a morte subiu pelas janelas dos nossos palácios. Queridos, que raio que significa isso? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é o maior sistema operacional do mundo? Chama Windows. A tradução de Windows para o português é janela. Por que os celulares eles têm formato de janela? Por que os computadores têm formato de janela? Por que televisão tem formato de janela? Por que será, queridos? Por favor, vamos discernir o que a gente está vivendo. A Bíblia está falando que a intenção do diabo é que a morte entre pelas janelas. A morte está entrando pelas janelas dos nossos palácios, ou seja, das nossas casas. Queridos, o que nós estamos fazendo com o nosso celular? O que os nossos filhos assistem? O que os nossos filhos jogam? O que eles veem de série? O que nós estamos colocando perante os nossos olhos, meu Deus do céu? Queridos, nós não podemos brincar mais nesse tempo. Tem um outro devocional que eu tenho, é que não colocarei coisas más diante dos meus olhos, alguma coisa assim, por favor assista. Eu posso colocar aqui, acho que aqui, não sei, em algum lugar aí para você acessar, posso colocar na descrição ou na recomendação no final. Mas por favor, queridos, está na hora de nós pararmos de brincar de ser crente, pararmos de achar que o diabo não está nem aí para nossa família, parar de achar que nada está acontecendo. Não, queridos, tudo isso é real. Tudo isso é muito real. Toda vez que Deus se manifestou, sempre foi geracionalmente. Sempre o Senhor tocou os pais visando os filhos. Sempre quando Deus ia corrigir uma geração, ele sempre falava assim: os seus pais me deixaram. Sempre foi geracional. Deus sempre agiu por gerações.
Então, por favor, queridos, o que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos brincar, porque os credores estão na nossa porta, a morte está querendo subir pela nossa janela, e a função aqui é nítida. Qual que é? Entrou com o intuito de acabar com as crianças e os moços na praça. Querido, as crianças, os jovens, eles já não sabem conversar entre si. Sabem mandar áudio no WhatsApp, sabem conversar por aqui, por ali, tantos aplicativos. Mas já não sentam mais, já não começam a conversar, não sabem que é ter um diálogo. Não sabe expor as suas fraquezas, não sabe cooperar um com o outro. Por quê? Porque o intuito da morte ao subir pelas janelas é tirar das praças, tirar das ruas esses jovens, essas crianças. Queridos, é isso que nós estamos vivendo esses dias. E aí eu quero dar um terceiro panorama e concluir esse vídeo. Quando Deus foi libertar o povo de Israel, minha cabeça está explodindo, vocês não têm ideia. Quando Deus foi libertar o povo de Israel do Egito, o que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Moisés. Só que quando esse Moisés nasce, que o povo lá está clamando por uma libertação, quando o povo está chorando e falando assim, Senhor, nós não estamos mais aguentando essa opressão. Quando Deus vai levantar, a Bíblia fala que o faraó persegue e mata os machos. Que ele pega as crianças até 2 anos e mata. Passaram-se ali muitos anos. Agora, Deus quer libertar não o povo geograficamente, mas espiritualmente. Deus quer livrar o seu povo dos pecados. E o que ele faz? Ele envia Cristo. O Deus de toda a eternidade, Criador de todas as coisas, se envia em missão de resgatar o ser humano. E qual é a estratégia do diabo? Vamos pegar os machos e vamos matá-lo. A mesma estratégia feita lá. Agora, na época de Jesus é feita a mesma coisa. Vamos pegar os machos e vamos matar. Queridos, a primeira onda de libertação geográfica, o diabo matou os machos. A segunda onda, libertação espiritual, o diabo matou os machos. Agora há uma terceira onda, querido, que é uma libertação eterna, que é o arrebatamento da igreja. E qual é a proposta do diabo para os nossos dias, meus irmãos? O que o diabo está querendo fazer nesses dias? Mate os machos. Como matar os machos? Como? Onda de feminismo, onde a mulher toma o poder do homem. Onde o menino ele tem que ter a liberdade de escolher o que ele quer ser. Onde cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. O homem não precisa ter mais a sua masculinidade, porque por isso é opressor. Queridos, por favor, não tire de contexto nada do que eu estou falando. Existem homens que sim, são abusadores e esses têm que ser presos, são safados, vagabundo. Existem homens que batem em mulher, tem que ser preso, tem sim. Não estou falando desse tipo de natureza. Por favor, o que eu estou falando é espiritual. Então não venha me dizer aqui, você é machista. Não, querido. Quem me conhece, a minha esposa me conhece. Eu estou com a minha esposa, estou quase há 20 anos com ela. Vou fazer 14 anos de casado esse ano. Então, se você quiser saber se eu sou machista ou não, converse com ela. Converse com a minha sogra, converse com a minha mãe. Então não venha tirar nada de contexto. O que eu estou falando é um padrão bíblico, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, como matar os machos? Implementando que ele pode escolher o que ele quiser ser. Então eu tenho uma onda de mulher que não, você não tem que se submeter ao homem, que você não tem que... Não, queridos. E outra coisa, eu estou falando isso dentro da igreja. Porque deixa eu te falar.
O juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Então o que eu estou falando, não vai você achar que eu estou falando para a galera do mundo. Não, querido, não estou falando para o mundo, não. Estou falando para nós que somos crentes. São pessoas que exercem ministérios dentro da igreja. Pessoas que estão lá, mas não se submetem aos seus maridos. E o que é submissão, meu Deus do céu? É saber que Deus deu uma missão para o meu lar. Deus me deu uma missão. Deus deu uma missão para minha casa. Então, Anixa, submetida à missão que Deus me deu. Então, todo homem se submete a Cristo e toda mulher se submete ao homem. Para quê? Para cumprir a missão de Deus. Eu posso fazer um devocional depois sobre isso. Nós podemos trocar ideia sobre isso depois. Mas é a mulher estar ao lado do homem. Por isso que Deus tirou a mulher da costela. Se Deus tirasse do pé, a mulher seria inferior. Se tirasse da cabeça, superior. Mas como tirou da costela, é para a mulher estar do lado. A mulher foi criada por Deus para ser ajudadora, a cumprir a missão, a auxiliadora. Então não existe propósito do homem e propósito da mulher, não. É um propósito juntos. Então a mulher em submissão eu estou cumprindo a missão do meu lar junto com o meu marido. Então nós dois submissos a Cristo cumprimos o nosso propósito. Então, queridos, olha só, nós estamos aqui, porque não tem como fechar um assunto só e desvirtuar outras coisas. Então nós não podemos ignorar o fato que o inimigo está à porta batendo. Nós não podemos ignorar o fato que o diabo, sim, quer entrar pelas janelas, computador, celular, televisão, e tirar os nossos filhos, matar os nossos filhos, aniquilar os nossos filhos. Querido, você já parou para pensar porque toda a igreja agora, por um tempo, os últimos 5 anos, parou-se de pregar tanto isso. Mas agora parece que há alguns meses as igrejas do nada estão pregando sobre a volta de Cristo, sobre arrebatamento, que o fim está chegando. Queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos chegando, está acabando com tudo, é real isso. Então, em nome de Jesus, querido, perdão, que nós não venhamos a ignorar aqui as movimentações que estão acontecendo nesses dias. Que nós possamos nos submeter ao Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda a tampar todas as brechas, Deus, até aquela que eu não estou enxergando. Como eu chegar no meu filho, como eu abordar o meu filho, como eu abordar a minha filha, como eu ver que tipo de amizade que ele tem, como eu ver o que ele está assistindo, deixa eu ver o celular, deixa eu ver o histórico, deixa eu bloquear o que tem que bloquear, deixa eu cortar o pacote que tem que cortar. Ah, não, pai, você não vai mexer no meu celular, não sei do que. Então tá bom, filhão. A partir das 9 horas da noite, o Wi-Fi tá desligado, o plano de internet você não tem mais porque eu cortei. Ah, pai, mas isso não se faz. Quem manda em casa é os pais, querido. Você acha que você vai ser mandado por um filho de 7, 10 anos? Quem manda em casa é você que paga as contas. Então, em nome de Jesus Cristo, assuma a responsabilidade de homem, assuma a responsabilidade de mulher, puxa a responsabilidade pro peito. O Senhor vai cobrar de nós, queridos, como nós criamos os nossos filhos. Porque os filhos são herança do Senhor. Sim, eles são uma resposta de Deus para nós. Eles são herança que o Senhor nos deu. Um dia nós vamos nos achegar à eternidade com Ele. E Ele pedirá contas dos nossos filhos. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça. Amém.